Oiê, Cissa Geller na área. Boa noite, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre habilidade e segurança. Como ter habilidade e segurança. Vai ser uma live curtinha, tá? Não vou fazer uma live muito longa hoje, mas o assunto tá bem interessante. Porque eu vejo muitas pessoas, escuto muitas pessoas dizendo que tem dificuldade, tem medo, como é que eu faço para ter segurança, como é que eu faço para eliminar este medo. Boa noite, Gui, boa noite, Psi Market, acho que é isso. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre como ter habilidade e segurança. Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, ficam agarradas ali ao medo, abraçadas ao medo e acabam tendo dificuldade de se expressar, de falar, de fazer coisas, e às vezes as pessoas têm um potencial muito grande e ficam ali meio que perdidas, né? Então, o que é habilidade? Habilidade é fazer algo muito bem. Eu vou falar tipo padrão ISO 9000. Quem trabalha em indústria sabe que existe esse padrão. É um padrão. Boa noite, Gal. Seja bem-vinda. O padrão ISO 9000, para quem trabalha em indústria, sabe que eles fabricam 1000 peças e as 1000 peças são iguais. Se 10% dessas 1000 peças não estão iguais, boa noite, Nutri, Michele. Tá errado, tem muito mais peças zoadas, né, que não estão no padrão, certinhos ali, todas perfeitas, digamos assim. Então, habilidade é fazer bem feito algo. Habilidade é fazer bem feito algo ao longo do tempo. O que significa isso? Quanto mais eu faço, mais vai ser fácil fazer. Boa noite, sexualidade e zero tabu. E a segurança é a mesma coisa em outro sentido. Quanto mais eu faço algo e mais aquilo sai legal, mais eu vou me sentir seguro. Olha que legal. E aí as pessoas, por medo, elas ficam muito agarradas, por não saber fazer, elas ficam muito agarradas ao medo. E elas deixam de ter as experiências de acertos e de erros e de aparar as arestas, como que eu chamo, né? Então a gente vai por um caminho e dá errado, e eu vejo que deu errado e eu vou por outro. Então as pessoas elas ficam muito presas nisso e elas esquecem que não existe outra fórmula. Né? Hoje a gente só anda, a gente tem essa habilidade de andar, essa habilidade de ficar em pé porque a gente caiu e teve todo um processo para poder ficar em pé, ter equilíbrio. E ninguém está engatinhando e já vai fazer uma maratona. Precisa-se de habilidade para fazer a maratona, precisa de segurança para estar em pé e andar e caminhar e tudo mais. Então, o que acontece? A habilidade, ela é fazendo, não tem outro jeito. E se der errado? Experiência, o que deu errado e a gente vai lá e refaz. Eu trouxe aqui um exemplo muito legal, tá vendo esse caderninho? Esse foi, acho que um dos primeiros. Esse é um caderninho, tá? Ele caiu o lacinho, ele tinha um lacinho aqui e os outros tinham um cordãozinho lilás também. Então esse caderninho foi um caderno que eu mesma fiz, eu dei de presente para os pacientes em 2018, se eu não me engano, ou 17. Já te respondo, tá, Gal? E aí, eu dei esse caderninho e foi eu que fiz. Então, por dentro, ele é um caderninho que tem uma capa, tem essa parte, tem outra capinha aqui, ele foi um dos primeiros. Eu fiz 50 caderninhos desse, tá? Comprei tecido, cola, e aí eu fui pesquisar como é que fazia esses caderninhos com cola e com tecido. Os primeiros saíram feinhos, ficou enrugado, eu não tinha habilidade, grudou uma página na outra, porque você tem que passar cola e você tem que deixar ele aberto assim. Você tem que deixar ele aberto para ele secar essa parte toda do pano. Demora mais ou menos um dia para ficar bem seco mesmo. Teve alguns que secaram e ficaram bem enrugados, assim, ficou... não ficou tão perfeito. Eu fiz 50. Os últimos, eu acho que os 20 últimos, é esse caderno, tá, gente? É esse caderninho aqui básico,
que você compra na livraria, nas lojas, é esse caderninho e ele ficou tá? Encapadinho. E aí, os 20 últimos ficaram todos mais perfeitos, mais bonitinhos, mais organizadinhos. Por quê? Eu já tava fazendo 50. Aí você vai vendo mais vídeos no YouTube de tutorial. O tutorial no YouTube ajuda muito. E aí você começa a aprimorar as técnicas. Aí eu peguei nos dias e coloquei prendedor aqui. Peguei todos os prendedores da minha mãe e deixava aqui e colocava um pezinho aqui, um pezinho de um lado e um pezinho do outro para não grudar. E aí, depois de fazer 50 cadernos, os últimos ficaram melhor, porque eu fui me tornando mais habilidosa para fazer os cadernos. E eu fui tendo mais segurança e eu fui criando estratégias para fazer esse caderno melhor, para encapar o caderno com pano e com cola. Eu fui cortando diferente, eu fui cortando já um monte de tecido, eu fui cortando os lacinhos, eu fui fazendo mesmo uma linha de produção, foram 50 cadernos. E por que eu falo que habilidade e segurança é com o tempo? Porque a primeira vez que você fizer algo não vai ficar tão bom. Talvez na segunda também não. Talvez na terceira não. Só que o que acontece com a maioria das pessoas que tem medo e não tem habilidade? Até porque nunca fizeram algo. Elas desistem na primeira, na segunda e na terceira tentativa, baseada numa ideia de que deu errado. E elas esquecem que deu errado porque falta habilidade e falta experiência. Então, o que é importante? A gente não desistir logo no final, logo no início. Vai dar erro, vai dar ruim sim, e a gente vai reparando no que a gente pode mudar. O que eu posso fazer de diferente aqui? Então, toda vez que você fizer algo e você errar, não se apegue ao erro. Se apegue a fazer mais disso para que você tenha habilidade e para que você possa se sentir mais seguro. É daí que vem a base da segurança, da autoconfiança. Quanto mais você faz algo, melhor você é naquilo. Por isso que os atletas treinam 8 horas por dia, 5, 6, 7 dias por semana. Então, é por isso, porque quanto mais eles treinam, mais habilidosos eles ficam. Eu gosto muito de dar o exemplo, eu gostava de assistir vôlei feminino e as russas, eu não sei como é que tá isso hoje, mas as russas elas ganhavam todas. E quando o Brasil ganhava das russas, eu ficava muito feliz, porque as russas são danadas. Elas treinam com uma rede de homem, já escrevi sobre isso, que é mais alta do que a rede de mulher. E elas treinam muito insanamente, mas é uma coisa insana. E elas treinam com uma rede mais alta que rede de homem. Então, quando elas vão jogar com rede de mulher, que é o da Olimpíada, seja lá do campeonato, elas estão muito treinadas. E elas são danadas, assim, faz muito tempo que eu não vejo jogo, mas eu ficava impressionada quando eu via as russas jogar voleibol feminino. E elas treinam mesmo. Então não é que é melhor porque já nasceu sabendo, não. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasce fazendo coisas do dia para a noite eximiamente bem. Então as pessoas, para ter segurança, para ter habilidade, elas não podem desistir. Elas devem persistir na primeira vez que der errado, na segunda, na terceira, na 10ª. Não é ficar dando soco em ponta de faca, porque fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultado diferente é ignorância. Mas é realinhar, verificar o que eu fiz e deu errado. Vou dar um exemplo de bolo. Você fez o bolo, na receita estava dizendo que você precisava deixar 45 minutos. Você deixou 45 minutos e o bolo queimou. Na próxima vez, você vai ficar esperta quando der 30 minutos, porque pode ser que aí esteja o tempo certo, ou 35, ou 40. Então, não é que você vai desligar o bolo, você vai ficar esperta. Você já viu que nos 45 queima. É igual pipoca e micro-ondas. Cada micro-ondas tem um tempo de pipoca. Aqui em casa, eu compro aquele saco de pipoca, eu coloco num time lá de pipoca, que são acho que 3 ou 2 minutos, certo? Só que geralmente não estoura todas as pipocas. E aí eu coloco de novo pipoca e deixo mais 1 minuto. E aí fica perfeito. Cada micro-ondas tem um time. Mas eu só sei disso porque eu já queimei pipoca. E se eu tô fazendo alguma coisa e coloco lá no segundo time, né? Mais 2, 3 minutos e esqueço, queima. E um time só de 3 minutos não estoura todas as pipocas. Isso é o quê? Isso é
observar, isso é analisar, isso é ver o que deu certo, isso é ver o que deu errado e eu tenho que mudar. Então, todas as vezes que você não persiste, mas você não realinha as arestas, você não realinha as velas, você não olha o que deu errado e muda, fica difícil de você ter experiências positivas. Então, o que eu quero que vocês pensam a respeito disso? A única forma de ter habilidade e segurança é persistir, fazer cada vez mais e mudar o que deu errado. Não é mudar tudo, é mudar o que deu errado. Ter este olhar para ver o que saiu fora da casinha e realinhar. Mas todas as vezes que a gente desiste, a gente está agarrado ao medo. Entendem isso? Então, a segurança e a habilidade, elas vão vir mediante ao seu treino. Quanto mais... E se der certo? Às vezes as pessoas vêm assim, eu não sei se eu escolho essa proposta, não sei se eu escolho esse... Eu recebi uma proposta X, escolho ou não escolho? Não sei. Para saber se vai dar certo, só fazendo, só indo. E se der errado? Pega as experiências e volta. E escolhe de novo. Então, é extremamente importante isso. Teve uma pergunta aqui que eu vou verificar. Você poderia me indicar um livro para controlar minha ansiedade? Também sou assim, tenho medo de fazer algo. Em entrevistas de emprego é uma delas. Sim, eu acho que entrevistas de emprego é muito legal. Quanto mais você faz, mais você fica capacitado para fazer entrevistas de emprego. Qual que é a dica? Respirar antes de ir para a entrevista de emprego. Tomar uma água, respirar. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você precisa ter uma noção, mais ou menos, do que as pessoas vão te perguntar. A gente já sabe, quem já fez entrevista de emprego, tem algumas perguntas X, meio que padrões. Treine isso em casa, porque quando a pessoa te perguntar, você vai ter uma resposta mais assertiva, mais segura, você vai estar mais habilidosa para responder as perguntas. Então ajuda bastante você treinar em casa, como se tivesse alguém te perguntando e você responde. Então faça esse treino aí, dá uma respirada, toma uma água antes da entrevista, lembra que você treinou, que você é capaz de fazer aquela entrevista, que você tem experiência para fazer aquele X cargo, então as coisas que forem serem perguntadas, você tem resposta. Então entre em contato com as suas qualidades e vai te dar mais segurança aí na entrevista de emprego. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Eu fiz uma entrevista e segui sua dica, é isso mesmo. Então você precisa treinar. Porque o que deixa a gente nervosa? Eu me lembro que quando eu era entrevistadora, né, eu trabalhava no RH, às vezes as pessoas falavam pra mim, eu achava isso super máximo. A pessoa falava assim, olha, você me dá um tempo porque eu tô nervosa? Eu, claro, pode ir no banheiro, pode tomar água. Às vezes eu não percebia. Mas quando o candidato falava que estava nervoso, eu descontraía. Eu tentava fazer um ambiente mais tranquilo para a pessoa. Então, não deixa a ansiedade e o nervosismo tomar conta. Para isso, treina. Porque se eu treinei, eu sei o que eu vou falar e eu vou me dar bem, eu vou estar mais seguro para falar. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Livro. Olha, livro para controlar a ansiedade. Eu não tenho nenhum agora aqui de cabeça, não vou lembrar de nenhum. De cabeça, mas vale muito você escrever o que está te deixando ansioso ou ansiosa. E aí vale você também olhar para essas coisas, depende de mim, não depende, posso resolver, não posso? Então pense a respeito disso, que vai te ajudar bastante. O medo consome a gente, por isso que a gente precisa treinar. Com treino, eu tenho habilidade e tenho prática. Gente, essa era uma live rápida que eu queria fazer, não é uma live longa, mas eu gostaria de falar desse tema porque eu percebo que, assim, as pessoas estão muito arraigadas, muito presas ao medo e para ter habilidade não tem jeito, é fazer fazendo. Combinado? Beijocas! Tchau!